noite, gente, tudo bom com vocês? Então, eu vim aqui para compartilhar uma passagem bíblica que eu gostei muito dela e não tem como não gostar, né? Então, fica em Lamentações, capítulo 3, versículo 55 ao 66, que diz... Na verdade, para ficar curto e não muito grande, na verdade, eu vou ler o 55, 56 e o 59, que diz: Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Ouviste a minha voz, não escondo o teu ouvido. O meu suspiro é o meu clamor. 59. Fiz, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga minha causa. Na minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo para mulher. Desculpa. E ela tem um texto pequeno que fala mais ou menos assim: as aflições, angústias, sofrimento físico e psicológico são descritos por Jeremias como a vara de Deus, usada contra o seu povo, não como meio de puni-los por causa de seus pecados, mas com o fim de corrigi-los, porque os ama e deseja o bem. As aflições da vida não devem nos abater, pois a misericórdia de Deus não permitirá que sejamos consumidas. Antes, devem nos servir de estímulo para renovar nossa fé e a nossa esperança em Deus. Se nas horas difíceis da vida nós buscarmos o auxílio de Deus, os seus ouvidos estarão atentos para nos ouvir, e a sua providência será a resposta para as nossas necessidades. Lembre-se de que você precisa da misericórdia de Deus a cada dia, mesmo quando for um céu de brigadeiro e o mar estiver para peixe. A comunhão que você mantém com Deus na bonança é a âncora que afirmará na tempestade. Leia mais em Efésios 3, 14 ao 21. E o que me chamou muita atenção nesse textinho foi que acaba que as aflições da vida às vezes vêm para nos desanimar, para nos desistir. E eu não tô falando isso porque não há ninguém forte o suficiente. Às vezes a gente pode passar por processo, já passei por isso e tal. Ou então, não vai acontecer comigo. Mas sempre acaba passando por alguma coisa. Sempre acaba que você passa por algo que você não esperava passar. Eu sempre estive alerta nisso. Nunca pensei que eu iria passar por isso. Eu sempre me vigiei o tempo todo para não passar por isso. Como que eu acabei caindo nisso? E às vezes a gente esquece de Deus em meio a tantos problemas. Eu lembro que também a Bíblia fala com Pedro, que nem Pedro, quando viu Jesus e pediu para andar sobre as águas. Pedro, ali naquele momento, eu vejo como se ele estivesse indo para o mar e começou a olhar a tempestade que tinha e esqueceu de olhar para Jesus. E assim a nossa vida, a gente às vezes acaba que esquece dele. Às vezes esquecemos que Jesus é o mais importante, que Jesus é a nossa prioridade. Ao decorrer do dia a dia, o cansaço físico, o cansaço mental. E hoje em dia, a maior parte das pessoas está com cansaço mental, psicológico, porque são lugares que acaba esgotando o nosso emocional, trabalho,
às vezes casa, família, e acaba que a gente esquece de Deus. E também esquecemos que também os discípulos também passou por isso. E se não fosse esse textinho aqui na minha Bíblia, eu nunca iria levar para esse lado, essa questão das aflições. Eu só lembro de Pedro, que andou no mar com Jesus, que no meio das aflições, no meio da tempestade, no meio do caos, ele esqueceu de olhar para Deus. Esqueceu de olhar para Jesus e começou a se afundar. Então, às vezes a gente precisa parar, respirar e orar a Deus e buscar a Ele de todo o coração e renovar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. É nas horas mais difíceis que Jesus vai estar conosco, é nas horas mais difíceis que a gente vai precisar, Jesus, eu preciso de Ti. Mas não só como nos dias difíceis, mas também nos dias da bonança. Porque nos dias difíceis eu clamar a Deus, orar a Deus, falar, Deus, eu preciso do Senhor. Aí tá, Deus te ajuda naquela situação. Aí chega a bonança, esquece de Deus. Aí vem as lutas. Ah, Deus, mais uma luta, Senhor. Às vezes acontece exatamente a luta de novo para você tentar buscar a Deus de novo. Às vezes Deus te dá uma outra luta para você poder se aproximar. Jesus está falando, minha filha, não é assim. Você não tem que me buscar só nas lutas, só nas dificuldades, é nas bonanças também. Então é isso. Acho que eu não vou falar muito, porque o vídeo já tá muito grande, 6 minutos. 7 agora. Então, eu vou encerrar por aqui que eu falo muito. E é isso, gente. Boa noite. Dormem com Deus. E é isso. Espero que eu tenha explicado bem.